Cumprimentando a todos, hoje nós vamos apresentar uma fala resumida de um tema provas coletivas, considerando o momento que estamos vivendo nesse cenário tão turbulento da humanidade, com série de problemas, dificuldades e, sobretudo, o desentendimento que ainda existe entre os seres humanos. Todos os seres humanos, para não dizer todos os seres vivos, sofrem. Esta é uma realidade de que ninguém pode duvidar. Entendemos por sofrimento a nossa reação diante de um desconforto físico ou moral. Alguns autores costumam fazer uma diferença entre a dor e o sofrimento. A dor, para eles, é o incômodo ou o desconforto em si, ao passo que o sofrimento é como a pessoa reage a esse desconforto. A maneira como as pessoas reagem, por exemplo, a uma dor de cabeça, é diferente. Há pessoas que enfrentam esse problema com mais equilíbrio, com mais serenidade, embora experimentando a dor. Outros se desesperam, ficam nervosos e, ao invés de minorar a dor que estão sofrendo, aumenta mais ainda. Logo, o sofrimento, nesses casos, são diferentes, para o mesmo tipo de desconforto, o mesmo tipo de dor. A condição de dor ou de sofrimento, portanto, é a própria de nosso estado de desenvolvimento. Mas, sem dúvida, é um agente de suma importância ao nosso progresso espiritual. Isso não é uma contradição. E isso também não quer dizer absolutamente que devemos buscar ou devemos submeter a dor, de forma nenhuma. Isso era comum entre algumas ordens religiosas do passado. Hoje nós entendemos que nós temos que lutar contra a dor. E nós já temos realmente um avanço considerável no campo da medicina que nos ajuda, em termos de dor, a vencer muitas etapas. Portanto, a dor faz parte de nossa experiência na Terra, independente se vamos buscá-la ou não. Mas o fato de uma pessoa gostar de sofrer, por exemplo, geralmente aponta um transtorno, uma patologia mental. Essa pessoa precisa de ajuda. Ninguém deve gostar de sofrer. O sofrimento é um desconforto, porque, acima de tudo, ele é um impulso no processo evolutivo. Todo impulso gera transformação. Toda transformação gera desconforto. E todo desconforto acaba se transformando em dor. A dor pode ter várias origens. Ela pode vir de fora, por exemplo, um agente externo. Nós sofremos um acidente, vamos sentir dor em função dos ferimentos que tivemos. E ela pode vir decorrência de um problema orgânico, de uma doença que nós estamos enfrentando hoje. Mas ela pode também nascer do egoísmo, do orgulho da pessoa, quando essa pessoa não atinge seus objetivos e sofre grandes decepções. Quer dizer, ela sofre porque ela não está alcançando a sua meta, porque ela se sente frustrada diante da vida, e isso gera um sofrimento. Geralmente, a dor física, como doença, por exemplo, gera também um sofrimento moral. A pessoa não quer ficar doente, não aceita essa condição de doente, e o fato de não aceitar essa condição de doente leva a um tipo de sofrimento moral bastante desconfortável. Mas, como agente do progresso, a dor decorre das transformações pelas quais temos de passar. Vamos citar um exemplo bastante comum: o parto. O parto é um exemplo típico de dor. A dor do parto, já ouvimos falar, as mulheres sabem o que é a dor do parto. Mas elas sabem que sofrendo, elas vão dar à luz a seus filhos, que aquele sofrimento vai se transformar numa bênção depois que vier, então, a recompensa de ter superado aquele momento. Esse é um tipo de sofrimento que vale a pena
porque ele já acena para uma conquista significativa para a pessoa. André Luiz dá o nome dessa dor de dor-evolução, esse tipo de desconforto. Toda dor que realmente, ou todo desconforto, que vai gerar uma coisa boa na nossa vida, faz parte de um processo evolutivo. Então nós estamos crescendo com isso. Uma criança, por exemplo, quando aprende a andar, ela vai cair, ela vai se sentir insegura, ela vai ter medo, ela vai passar por vários momentos difíceis para ela. Mas quando ela perde o medo, e quando ela é capaz de acreditar, confiar nas suas pernas, que ela pode andar, ela alcança a sua realização, ela alcança a sua felicidade. Então essa dor causada pelo esforço de aprender a andar realmente é compensatória, faz parte do processo evolutivo. Qualquer aprendizado geralmente é difícil. Então, os animais, diferentemente de nós, não sofrem a dor moral que nós sofremos. Eles passam apenas pela dor e evolução, pela dor da transformação. Tudo aquilo que o animal sofre faz parte de um processo pelo qual esse espírito, ou esse princípio espiritual, precisa passar a fim de alcançar também um certo grau de perfeição no seu desenvolvimento. Nunca os animais têm a dor prova ou têm expiação. O animal não tem expiação. Expiação e prova é para o ser humano, que tem valores morais e que erra e que sabe que errou e que é obstinado no erro. Então ele acaba realmente sofrendo as consequências morais desse erro. Por isso os animais, diferentemente do ser humano, eles não têm culpa nem mérito naquilo que eles fazem. Eles são impulsionados pelo instinto. Logo, eles não sofrem a dor moral que nós, os seres humanos, sofremos. Vamos relembrar alguns conceitos aqui que são importantes, que é o conceito de provações, de prova, e o conceito de expiação, já que o nosso tema aqui é provações coletivas. A expiação é quando o espírito sofre em consequência de erros que ele comete, e não porque ele escolheu. Né? Então, se a gente vai usar, por exemplo, o martelo para pregar um prego, mas acerta o martelo na mão, no dedo, e disso decorre uma dor, expiação. A dor, consequência do erro. Nós não escolhemos essa dor, nós não queríamos essa dor. Mas por erro, por incapacidade, por ignorância, por desleixo, por falta de atenção, nós desferimos essa martelada no dedo e vamos sofrer a dor da martelada. É a dor expiação. É a dor não consentida. Muitas vezes essa dor vem imediatamente ao erro, no caso da martelada, mas ela pode também vir depois, né? Por exemplo, vamos dizer assim, na juventude o indivíduo abusou da sua saúde de todo jeito, mas quando chega lá na idade madura, ele vai sentir as consequências do excesso ou do abuso que ele cometeu. Mesmo que ele não saiba, que não se lembre do que aconteceu, a natureza não tem nada a ver com isso. A natureza responde porque já causou problemas no organismo e ele vai sofrer as consequências disso ao longo do tempo. Então, esse é apenas um exemplo de que a expiação pode ocorrer. Pode ocorrer imediatamente, pode ocorrer ao longo dessa vida, ou pode ocorrer além dessa vida, ou até em outra encarnação. A expiação pode acontecer. Nós não sabemos, podemos dizer realmente quando ela vai ocorrer, depende do tipo de erro que nós cometemos. A prova não, a prova já é uma dor mais, mais entendida. Né? O espírito ele escolhe uma determinada tarefa, uma determinada missão, um determinado compromisso que ele assumiu, mesmo sabendo que aquilo vai ser difícil, mesmo sabendo que ele vai sofrer, né, porque realmente é difícil, mas ele vai superar isso porque ele escolheu a tendência a superar. Ele vai receber isso com mais resignação. Então as pessoas que sofrem, muitas vezes, estão sofrendo
e não se lastimam muito, não ficam falando, não reclamam. Geralmente são provas que elas estão passando porque elas mesmas escolheram e estão se submetendo, ainda que inconscientemente, àqueles problemas pelas quais elas estão passando. A missão já é para um espírito mais esclarecido. Nós chamamos missão quando um espírito escolhe uma tarefa muito difícil, muitas vezes, ou com pessoas, ou com a família, com a comunidade, ou até com a humanidade toda. Então tem as missões menores, as missões maiores, os grandes missionários, os pequenos missionários, os missionários dentro da família, por exemplo, que é uma tarefa muito especial no seio de uma família e que acaba realmente sofrendo em consequência disso, mas eles sabem levar esse sofrimento, sabem relevar esse sofrimento e são capazes de vencer isso até o final da sua existência. As próprias expiações, elas podem ser individuais ou coletivas. Individuais quando diz respeito ao indivíduo, à pessoa. É ele que errou, é ele que vai responder. É ele que assumiu, é ele que vai responder. Coletiva quando se refere a vários indivíduos, ou um grupo de indivíduos, um grupo maior, menor, uma coletividade, uma nação pode ter uma prova coletiva, ou até a humanidade toda, passando por provas coletivas, como nós estamos passando hoje, né? Quantas provas coletivas nós estamos passando. O que é a prova coletiva? Quando nós estamos sofrendo no meio da multidão, quando nós participamos de um sofrimento geral, né? Então, quando um problema é geral, generalizou, não é só eu que sofro, eu também sofro da minha forma, mas os outros também sofrem, é porque é uma questão coletiva e não apenas individual. Na individual, ele está prestando conta pelo mal que praticou. Na coletiva, são os grupos, os indivíduos, as comunidades que praticaram erros clamorosos no passado, ou erros no passado. Né? Vamos dar um exemplo bem conhecido. Por exemplo, a escravidão. O Brasil teve aí 300 anos de escravidão. É claro que isso aí fica como um erro da coletividade brasileira. O Brasil tem que responder por isso, o povo brasileiro tem que responder por isso. Como? Bom, existem milhares de formas que vão acontecendo e que naturalmente vão exigir da coletividade um determinado tipo de sofrimento ou de provação. Num acidente que faz inúmeras vítimas, por exemplo, desastre, né? Nós geralmente, ao mesmo tempo, geralmente nós temos aí uma prova coletiva. Isso não quer dizer absolutamente que todo mundo que passa por ela está envolvido, mas pelo menos a maior parte está envolvida. Alguns podem estar ali até por uma questão individual, mas a grande parte está por uma questão coletiva. Mas existem os desastres naturais, existe enchente, existe o furacão, o vulcão, o terremoto, existem as epidemias, a pandemia, por exemplo, né? A pandemia, que atinge a humanidade toda, ela é decorrente de uma resposta da natureza, né? Para nós que estamos, evidentemente, submetidos à lei natural, né? E devemos enfrentá-la ou porque erramos, ou por ignorância, ou porque erramos no passado, coletivamente, solidariamente, porque realmente nós quisemos cometer o erro. Todos nós, de uma maneira geral, passamos por essas duas situações no decorrer da vida, todos nós. Assim nós podemos dizer que, de uma maneira geral, o sofrimento que compartilhamos com a sociedade, com a nossa sociedade, tem causas de erros coletivos do passado. Estamos passando por um período de inflação, período de uma crise inflacionária, problemas, estamos passando por uma epidemia que tomou conta do país, estamos passando por uma situação que realmente envolve uma coletividade. Está ligado a provas ou expiações coletivas. No livro Obras Póstumas, que é uma obra de Kardec muito interessante, que todo mundo deveria ler, que não é um livro difícil, pelo contrário, é um material que a Mélie Baudet, que é a esposa do Kardec, reuniu depois do desencarne dele. É muito interessante, é um capítulo chamado Questões e Problemas, em que o espírito de uma mulher, Clélie de Plantier, fala sobre essa questão muito bem colocada da
das expiações e das provas coletivas. Na verdade, lendo esse capítulo, nós vamos perceber muita coisa que Kardec está dizendo ali e nós estamos vendo o que está acontecendo conosco hoje. Como a questão da pandemia da Covid-19, né? Não pode ser por mero acaso que nós estamos sofrendo os efeitos de uma pandemia há mais de 2 anos. É uma doença que causou transtorno no mundo todo e veio mudar o rumo de nossas atividades, nossos hábitos. Vai ter uma influência muito grande na nossa vida. Quando essa pandemia passar, nós já teremos mudado em muitas coisas. Não porque nós escolhemos, mas porque a pandemia, nos impôs essa condição para a nossa própria sobrevivência. Então, como vemos, isso aí faz parte de um processo evolutivo também, né? As pandemias, as expiações, as provas coletivas fazem parte do processo evolutivo. Nós não sabemos dizer quais as causas específicas da pandemia, mas sabemos que nada acontece por acaso, portanto deve ter causa no passado, né? E a pandemia está contribuindo de uma forma bastante incisiva para o desenvolvimento de determinadas atitudes, comportamentos dentro da sociedade, como por exemplo a solidariedade, né? O espírito de trabalho, por exemplo, do pessoal que está na linha de frente, os profissionais da saúde, e principalmente dos pesquisadores, os estudiosos que estão descobrindo caminhos novos para a medicina. Então não há dúvida nenhuma que isso deu um impulso como nunca na medicina. A questão de vacina, isso é inédito no mundo, né? Tantas vacinas em tão pouco tempo, que vão ser aprimoradas, evidentemente. Essas vacinas não vão ficar assim, não. Elas vão ser aprimoradas. E nós vamos descobrir, inclusive, os medicamentos, que hoje não existe ainda medicamentos específicos com os quais podemos tratar os pacientes da Covid. Mas vai acontecer de chegarmos a um ponto em que realmente nós teremos essa resposta. Veja, por exemplo, os casos de Brumadinho, os casos de Petrópolis, as enchentes que ali aconteceram, esses flagelos que fez centenas de vítimas, milhares de pessoas sofrendo, né? Ou de uma forma ou de outra, ela tem origem em fenômenos naturais, como a chuva, facilitando as enchentes, os deslizamentos. Mas, é claro, também tem o papel do homem nisso tudo. Isso não quer dizer que só as causas naturais foram que provocaram esses problemas. A gente sabe também que houve negligência, que houve a falta de boa administração, de uma aplicação de recursos adequados no momento certo. Poderia ter diminuído, até atenuado os efeitos da enchente. Talvez não pudesse ser evitado. Mas, de qualquer forma, o homem também faz parte, como autor, como agente, né, desses fenômenos. No caso da guerra, nós estamos passando por um período realmente muito complicado com essa questão da Ucrânia. A Rússia não está conformada, não quer se conformar, parece que não vai se conformar, ela quer realmente a parte dela, e nós não sabemos exatamente que parte é, só sabemos que ela quer exercer o poder, porque o poder é uma coisa realmente extraordinária na vida humana. Nós temos um fascínio pelo poder, nós todos, mas aqueles que estão no governo, aqueles que estão na vida pública, na vida política, tem um fascínio maior ainda, porque eles decidem as coisas sem perguntar para a população se deve fazer ou não, como é o caso da guerra. Como é que você vai fazer uma guerra que vai matar milhares de pessoas, que vai pôr em risco a própria população, como essa questão aí do vazamento das usinas nucleares, que pode inclusive envolver a própria Rússia, pode fazer vítima na própria Rússia, que faz vítimas, soldados de ambos os países, a população de ambos os países, e sem consultar o povo. E, no entanto, esses indivíduos, eles tomam para si todo o poder do mundo como se fossem Deus. Infelizmente, nós somos assim, não podemos ficar aqui atirando pedra no Putin, simplesmente, né? Ele é um ser humano e nós também somos humanos.
Nós não saberíamos, se estivéssemos no lugar dele, o que faríamos. Mas, de qualquer forma, é condenável. O ato é condenável, né? Porque é impossível aceitar uma situação dessa que está ocorrendo conosco em pleno século XXI. Muito bem. A guerra não é novidade, sempre existiu em todas as épocas da humanidade. Na Bíblia nós temos aí muitos casos de guerra. Já naquela época, segundo os escritos, Deus participava disso, mandava trucidar, mandava massacrar as populações. Isso é uma coisa que para nós hoje é uma coisa contraditória, mas Jesus veio corrigir isso, mostrando que Deus é Deus de amor e de misericórdia, né? Isso não é cabível. E nesse cenário de guerras, tal, que Kardec também experimentou no seu tempo, ele perguntou aos espíritos o que leva o homem à guerra. E eles responderam aquele que todo mundo sabe, né? A predominância da natureza animal, quer dizer, dos instintos animais, sobre a natureza espiritual. E a satisfação das paixões. Nós não estamos falando aí do fascínio pelo poder? Satisfação das paixões. Então, duas causas importantes. O impulso instintivo da violência e a satisfação das paixões. Não é o mesmo que está acontecendo agora? É o mesmo que está acontecendo agora, né? Depois da fase instintiva, o homem que já tem a inteligência necessária deveria ter se educado, e como está procurando fazer ao longo de tantos séculos, para melhorar a aplicação dos seus instintos, já que os instintos não podem ser evitados, mas eles podem ser reeducados. É claro que as guerras, com o tempo, vieram diminuindo, mas nós tivemos aí no século XX 2 grandes guerras que levaram cerca de 100 milhões de pessoas nesta vida. Isso é condenável. E os espíritos disseram para Kardec, na questão 743 do Livro dos Espíritos, que a guerra um dia desaparecerá da Terra. Significa que há uma perspectiva espiritual de que vai haver um processo evolutivo da moralidade humana e que nós vamos chegar até lá, né? Como o próprio Jesus falou quando ele se referiu ao novo céu, nova terra. Os pacíficos herdarão a terra. O que quer dizer isso, né? Bem-aventurados os pacíficos. A verdade é que a guerra tem sido decidida, como nós falamos, daquela maneira que nós falamos, e não atende o interesse da humanidade. Porque o interesse da humanidade hoje é a paz. Fizemos uma enquete no mundo todo, com todos os cidadãos do mundo, nós vamos ver que a grande e expressiva maioria quer paz. Quem quer guerra? Nós não devemos querer guerra nem dentro de casa, onde nós começamos a guerra. Nem dentro da família, nem dentro do seu ambiente de trabalho, nem menos na comunidade. Porque, na verdade, a guerra é destrutiva, só traz dor, só traz violência. E acaba transformando a nossa permanência na Terra a um inferno, como que está acontecendo com esse povo que está ali. Esse povo que está envolvido, sem querer, sem pedir, né, num processo de muito sofrimento. Mas Kardec perguntou também por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons. Quer dizer, eles têm mais força que os bons. E que é o que está acontecendo? Não são os bons que estão resolvendo, são os maus. Aí os espíritos respondem: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, eles dominarão, dizem os espíritos, disseram há 160 anos atrás. É uma verdade. Vamos pensar sobre isso. Porém, essa é uma parte da verdade. Porque para que o homem venha superar a condição de guerra, de violência, primeiramente, cada um de nós precisa aprender a superar no seu dia a dia o seu egoísmo e seu orgulho, começando a construir um reino de paz dentro de sua própria casa. Muito obrigado a todos.